ancestrais, né? Então, vale a pena, quando vocês tiverem tempo, olharem no YouTube toda a programação. Ela vai até o dia 2 agora. É muito, muito bacana, né? Então, esse espaço, ele foi gerado junto a um grupo de organizadores do evento, e eu queria, antes de abrir, assim, oficialmente a nossa roda de conversa, né, agradecer a professora Cícera Nunes, que é da URCA, né, do Cariri, e o professor Henrique Cunha Júnior, que é um professor que concebeu, né, o artefato, juntamente com outros pesquisadores, e a professora Cícera, e também a professora Dawn Duke, do Tennessee, que reuniu um grupo de pessoas, né, para nos incentivar a participar, né, desse evento. A Tainá também, que está acompanhando, juntamente com a Luana, a parceira dela. Então, eu vou situar para vocês, eu e a Carol, a ideia desse livro, né? Então, hoje é um pré-lançamento, o livro está aí quase já saindo do forno, né? Então, eu vou rapidamente situar a escrita, como é que essa escrita foi realizada, né? Então, vamos lá. O mundo contemporâneo desvelou e fez emergir uma diversidade de situações que historicamente vem acompanhando a vida de muitas pessoas. Há muitos anos, vários movimentos têm sido realizados para combater o racismo e criar novos modos de ressignificar as vidas, as trajetórias e as escolhas de grupos que, por razões de exploração humana e de mesquinhez econômica, foram intencionalmente maculadas. As mulheres negras encontram-se dentro de uma maioria populacional mundial e, de forma recorrente, têm buscado espaço para garantir o desvelamento de suas histórias, para fortalecer o engajamento e o empoderamento político, social, econômico e cultural de mais mulheres. Nesse sentido, esse livro intenciona, né, tornar pública a trajetória de um grupo de mulheres negras que, a partir de suas histórias e trajetórias, tornaram-se professores de educação física, na educação básica e no ensino superior. A educação física brasileira é repleta de contradições. Uma delas é que, historicamente, forjou a constituição e o enaltecimento de um perfil corporal que privilegiou o homem branco e de uma determinada classe social. Por exemplo, a manifestação do branqueamento, os estereótipos étnicos, a dominação masculina e a desconsideração de questões de gênero e o mito da mulher frágil e sensível. As mulheres, ao lado dos homens negros, aparecem no processo histórico da educação física esporadicamente como exceções. Ora para justificar o desempenho em determinada modalidade esportiva, ora para reforçar situações de superação e de esforço individual, fora do contexto das conquistas coletivas e da representatividade da mulher negra na educação física brasileira. Então, essa é uma introdução, na abertura, eu li 2 parágrafos da abertura do nosso livro, né? E como que a ideia desse livro surgiu? Ela surgiu num evento em 2017, lá na Universidade de São Paulo. Eu e a Carol estávamos nos despedindo, né, Carol? A cena aí, para as pessoas saberem. E a Carol falou, Venâncio, vamos elaborar alguma coisa juntas, né? E eu falei assim, mas fazer o que juntas, né? E daí ela falou assim, sei lá, pôr as nossas ideias aí, organizar as nossas ideias. E daí eu falei, vamos fazer isso. Daí passou uma semana, a Carol mandou para mim um e-mail e falou assim, e aí, vamos ou não? Eu falei, vamos. Daí nós fizemos cada uma de nós fez 2 listas de pessoas que nós gostaríamos que participassem desse projeto, mandamos e-mails, e junto conosco essas outras 14 mulheres, né, aceitaram aí esse desafio. Então, esse livro ele é concebido em 2017, o projeto ele é encaminhado, né, para algumas editoras, nós mandamos para várias, e uma delas acenou positivamente. Então, hoje nós vamos detalhar, né, ou fazer uma roda de conversa sobre esse nosso livro, e gostaríamos aqui de conversar com vocês, né, falar dos nossos referenciais, as nossas transformações, né, nesse processo de escrita coletiva desse livro. Carol? Agora eu falei para você que ia falar rapidinho. Então, vamos lá, Carol. Agora é você. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim? É porque eu caí, gente. Eu recuperei agora no celular. No computador eu caí. Cai e sobe, e levanta. É assim, igual na capoeira. Eu quero agradecer por esse espaço de pertencimento e acolhimento. Dizer boa tarde a todos e todas, né? Pois falar é pertencer. E nesse processo de negociação com quem ouve, como diz Grada Quilomba, né?
Então, atenciosamente, aqui nessa trajetória, somos sujeitos, tornamos-nos negras, né, valorizando o combate ao epistemicídio e ao racismo, que é a nossa pandemia permanente. Como diz Carolina Maria de Jesus, assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Diante dessa violência do Estado, desse genocídio da população negra, esse estado de ameaça que nós vivemos, a possibilidade de conquistas estarem em risco, e algumas já perdidas, é alta. Né? E, historicamente, nos colocaram nesse lugar de extinção ou de subalternidade. Então, diante disso, é preciso saber questionar a realidade para transformá-la. Sendo assim, não é o suficiente querer mudar a realidade. É necessário saber mesmo, conhecer, entender a arte de questionar essa realidade. Então, nós questionamos, reconhecemos que não estamos falsamente protegidas e protegidos pelo mito da democracia racial. Vivemos num país racista em que as violências estão cada vez mais evidentes. Por isso, a gente chama atenção para a importância do movimento das mulheres negras, que apresentam outras noções de cidadania e denúncias como a LGBTfobia, a intolerância religiosa, a ditadura da beleza eurocentrada e outros componentes também. Tendo sido essa uma luta bastante solitária, né, contudo, percebe-se uma multiplicidade de vozes na esfera pública a partir da ascensão dessas mulheres negras, porque assim, quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta junto com ela. Então, para nós, mulheres negras, o compartilhamento e as redes solidárias sempre foram uma realidade. Não somos somente sobreviventes, como conhecemos a vida em comunidade, que pode ser um caminho futuro, como diz a professora Sueli Carneiro. Nós somos muito mais do que sobreviventes, somos testemunhas, somos porta-voz. Ao combater o epistemicídio, nós, mulheres negras, enaltecemos que é inaceitável as mortes em massa da população negra e preta, como cada um queira se autodeclarar, que significa assassinar mais do que o corpo negro, significa eliminar o pensamento negro, significa eliminar a nossa organização política, a cultura afro-brasileira e africana, principalmente nesse país, aqui a diáspora. É uma forma de estratégia de proteção do grupo hegemônico, a gente sabe disso, a questão do genocídio, do epistemicídio e a necropolítica em andamento. Assim, a branquitude, ela marca os corpos sem ser marcada, ela é sinônimo de humanidade, de universalidade, de norma, né? Naturalizando as mortes dos nossos corpos, tornando-nos objetos. Ao questionar essa agressividade, que é essa realidade experienciada por nós, essa agressividade, essa crueldade, que deve ser debatida e pesquisada para poder ser superada, essa realidade precisa ser conversada com os discentes, nas escolas públicas, nas universidades, nas instituições de forma geral. Porque é uma violência constante, que está na convivência das pessoas com a morte presente no dia a dia. Então, o nosso livro, ele apresenta 4 elementos que são elos fundamentais para se pensar essas questões da violência. Primeiro, que é o amor revolucionário, que todos nós temos, que é essa questão de desenvolver a negritude e de assumir essa negritude quanto amor coletivo. Segundo, é o olhar de resistência, que é a importância dos movimentos sociais para esse olhar, para essa perspectiva de resistência. A nossa narrativa, que é a nossa história, é o que nós somos. E também a questão da manifestação do cabelo e da corporeidade negra nas aulas de educação física. Por fim, já estou terminando, construindo assim uma narrativa que desobedece um conceito de conhecimento extremamente patriarcal, branco, masculino. A nossa tarefa fundamental é romper com os modelos hegemônicos, e concordo com Milton Santos quando lembra que o intelectual existe para criar o desconforto e precisa exercer esse papel cada vez mais. Por fim, não é só a aproximação das narrativas. Quando falamos de reparação histórica, é necessário se envolver politicamente, é necessário vestir a pele negra e lutar pelo direito à educação com foco na dignidade humana. Então, não é o direito pela educação apenas como acesso, é o direito pela educação antirracista. Essa obra ela é rica e é inédita no contexto da educação física, apresenta esse encontro solidário e corajoso de nós, mulheres negras, professoras de educação física, pensadoras críticas, e nessa escrevivência apresentamos a nossa rede solidária.
A nossa causa, ela é justa, porque são mais de 400 anos de violação dos nossos direitos. Não precisamos provar mais nada a ninguém. Na verdade, a luta coletiva, suas dores e alegrias, estão escritas em nossos corações. Então, as nossas palavras, elas são traduções do que estão escritos em nossos corações. Como diz um provérbio africano, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Eu só tenho a agradecer a esse grupo de mulheres por toda essa força. Somos mulheres fortes, guerreiras, e continuamos na luta, mas também lutamos pelo direito à fragilidade. Então, muito obrigada, de coração. Obrigada, Carol. Essa imagem que vocês veem à esquerda é a capa do nosso livro, e quem fez a capa foi a Carol, né? Então, nós pensamos em todos os detalhes, a escrita, a capa, né? Normalmente as editoras, elas têm as suas capas próprias, né? Então, aí essa foi pensada pela Carol, e a nossa marca está em cada centímetro do livro. Vamos à sequência, Tainá, só para ilustrar e para vocês identificarem, né, quem não nos conhece, nós estamos praticamente todas aqui, todas as autoras, né, deixa só a Tainá, já aparece aí para vocês? Agora sim. Agora sim. Tá sem áudio. Povo bonito, hein? Isso, nós somos as 16 mulheres, né, que escrevemos aí as nossas histórias, né, então, algumas delas, né, aceitaram o desafio de falar um pouquinho sobre como foi a escrita, como foi a participação, né, nesse processo coletivo, né, como a Carol bem situou. Então, nós fizemos, assim, cada uma de nós, né, fez uma pequena postagem, e daí para nós iniciarmos ou fomentarmos mais ainda a nossa roda, né. Ana, você vai iniciar aí a ciranda? Sim. Então, vamos lá. Tainá, você põe o slide da Ana, isso mesmo. Aí. Tá certo. Boa tarde a todos, todas. Vou falar rapidinho para dar voz a todas, né? O meu capítulo é esse, o pertencimento da filha do meio. Ele traz a trajetória da minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica, nesse emaranhado aí, né? Desse cotidiano racista, que por muitas vezes nem é percebido. Então, nós sabemos, né, que a educação de meninas negras, ela está fortemente carregada ou atrelada a infortúnios que o racismo estrutural causa desde cedo, aquela criança ou aquela família, né? Então, nós temos que entender que essas violências, por vezes velada, que sofremos, é o que nos condiciona atualmente. A minha história, ela vem falar de uma menina que passou em diferentes fases da vida por esses percalços do racismo, né, que nos aprisiona. Porém, essa menina se retraía, né, ela dava um passo atrás e não entendia o que de fato acontecia por trás de todos esses pequenos atos. Por isso, eu chamei, né, no meu capítulo, e chamo de ousadia, e mesmo assim, né, em querer continuar esse caminho onde as oportunidades não eram e não são, né, justas e nem iguais. Então, hoje eu estou na fase do caminho na busca, né, da minha identidade, do meu pertencimento, das escolhas que abram as portas para as outras crianças negras. Trabalho com educação infantil. Então, para também que as minhas filhas, elas possam sentir esse caminho mais ameno, né, do que foi o meu, no entanto, e ocupar todos os espaços de direito. Nós entendemos que tudo o que nós fazemos está sempre condicionado a como o outro vai reagir, né, a mim. E a isso não é certo, né? Passamos por isso o tempo todo e temos que mudar essa realidade.
Eu termino com uma citação da Lélia Gonçalves, que ela foi uma intelectual, política, professora, né? Que a nossa palavra nos leve a uma ação positiva, a uma ação transformadora. É isso. Obrigada, Ana. Ana Clara. Muito obrigada, linda. Cida! Vamos lá, Cida. Oi. Olá, boa tarde a todas e a todos e a todas. Devo dizer a vocês que eu estou muito feliz por esse momento, né, de encontrar pessoalmente pessoas que eu não vejo há 20 anos, né, e a nossa pele está ótima, gente, está maravilhosa, né, nós estamos maravilhosas, uma coisa de louco, é muita beleza junto, né, e é engraçado, né, eu começar com essa graça, né, porque a ideia do meu capítulo de Não Somos Invisíveis foi porque eu passei anos da minha vida na invisibilidade. Quando a Carol me falou assim, Cida, a gente está querendo fazer tal coisa, querendo fazer com esse objetivo, dessa luta, eu fiquei pensando, me deu um pavor, um pânico, porque eu tive que revisitar memórias que eu não queria mais revisitar, né? Quando a gente vai lá no fundo, né, e a gente descobre que o nosso lugar dentro da escola era sempre a última cadeira do canto esquerdo, né, do lado mais escuro, né, de iluminação, né, e aí você tem que olhar, tem que ir para esse lugar de novo e descobrir você lá foi um processo longo, né, foi um processo difícil, mas foi um processo muito libertador. Para mim foi muito libertador, né? Eu passei durante um período muito grande da minha vida sem saber exatamente quem eu era ou o que eu era, né? E a escola contribuiu para que eu lembrasse disso, de quem eu não era, né? E aí e até é estranho, né? Porque você passa um período de 12 anos dentro da sua história, dentro da escola, na invisibilidade, de repente eu me formo e volto para a escola. Essa retorna, era uma questão até sei lá, de magnetismo, né? Uma necessidade de retornar à escola. E quando eu retornei à escola, e que eu achava que o diploma da Unesp era suficiente para eu conseguir, vou conseguir vários contratos, né? E aí eu entro na minha primeira entrevista de emprego e a pessoa olha para mim de cima e embaixo, acho que você não tem o perfil. Né? E depois, quando eu ando pela escola, indo embora, porque eu tentando descobrir que perfil era esse, e eu descobri porque o perfil eu não tinha. Né? Eu seria a única professora negra, aliás, eu acho que era a única pessoa negra que não estava na limpeza e no serviço de vigilância dentro daquele ambiente, e obviamente o meu perfil não se encaixava. Né? Escrever sobre essa invisibilidade que meninas negras passam na escola e descobrir que nós não somos invisíveis, é um processo muito longo, porque acho que é um processo muito novo na história das mulheres negras brasileiras, né? A gente não tem referências, né? E quando se é muito novo, você não percebe, né? Eu me lembro perfeitamente que minha mãe dizia assim para mim, você é morena, tudo bem, né? Seu cabelo, a gente vai melhorar ele, porque ele é complicado. Mas ela não dizia isso porque ela era uma mulher racista. Ela dizia isso porque ela era uma mulher que queria que eu sobrevivesse. Que era uma mulher negra, uma mulher doméstica, da qual eu tenho muitíssimo orgulho, né? Que sabe como é o mundo lá fora. Ela não queria que a filha dela passasse por isso, né? E aí eu entendo bem quando a Ana... Eu não tenho filhos, por opção, o que já é um susto, né, para as pessoas, né, e eu escuto a Ana falando que ela quer ensinar as filhas dela, eu acho isso sensacional, porque as suas filhas, Ana, jamais serão invisíveis, jamais terão essa sensação de invisibilidade, e é uma coisa que eu gosto de passar muito para as minhas alunas, exatamente isso, né, e eu aprendi muito, e escrever este capítulo e revisitar momentos, né, não, porque é claro que vocês vão adquirir este livro, esse exemplar maravilhoso, eu não vou ficar contando, não vou dar no spoiler das histórias, mas assim, já saiba que
cada uma das histórias que eu andei xeretando das minhas colegas, obviamente, que eu andei olhando de todas elas, né? E cada uma dessas histórias, a gente tem traços muito parecidos, né? Tudo muito parecido, muito igual. Você se vê naquele momento, né? E realmente, a ideia do livro, dessa construção, é muito inovadora, porque ela nos coloca em xeque, elas nos provoca. O livro, eu tento buscar neste capítulo provocações que eu passei, que muitas vezes você mesmo passou e você, não é nada, não é bobagem. Eu me lembro de um rápido spoiler, de um momento em que eu conto com mais detalhes, em que eu estou no jogo de handball da escola, e eu sou a goleira, e aí eu estou pegando as bolas e a torcida está me chamando de macaco. E eu lembro a minha revolta de ter ido até a professora e dizer, estão me xingando, estão me ofendendo, e a professora esquece e volta para o seu lugar. E toda vez que eu dou aula, que eu estou em aula, e que isso acontece, essa memória me vem. E eu não posso dar essa resposta para minha aluna ou para o meu aluno. E lembra, não sei se vocês lembram daquele episódio do Daniel Alves, que jogaram a banana para ele foi lá e catou a banana, aí o meu marido falou, isso é um movimento, isso que é bom, isso eu falei, não, amigo, eu não sou macaca. E aí a gente, como a gente se toca com isso? E nesse capítulo eu trago essas experiências, e nesse momento de construção ainda, eu acho que ser negra, se identificar como negra foi um passo. O primeiro passo foi identificar que havia racismo. O segundo passo foi me descobrir em que posição eu me encontro. O terceiro passo foi fazer algo com isso, usar essa informação para o melhor. Não vou me estender mais, eu coloquei aqui no slide um trecho, né, do meu livro. Em minha trajetória na educação pública e fora dela, procuro compartilhar todo o conhecimento da área de minha formação acadêmica e, sobretudo, da minha vida negra e periférica. Paralelamente a outras formas de aprendizagem que a vida nos traz, foram essencialmente as crianças e o hip-hop que me ensinaram quem eu era, na verdade, mais, quem eu poderia ser. Em diferentes momentos de minha carreira, pude perceber essa ação transformadora em mim e naquelas crianças que educava. Dentre outras ações pedagógicas, recordo-me que em 2009, numa apresentação de ginástica rítmica dessas crianças, meus olhos e meu coração foram recheados pela paixão que brilhava nos olhos de cada uma delas e cada um deles. Talvez sem saber, ensinaram-me que a paixão e a autoestima são sentimentos que podem e devem ser resgatados. E a cada dia, minha negritude, periferia e feminismo afloram em mim, dentro e fora da escola. Então, eu repito, não somos invisíveis. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cida. Potente, Cida é potente. Vocês conseguem olhar no chat, né? Nós estamos aí entre vocês, né? A Jéssica, a Zenaide, a Jo, a Rosângela, a Elisa, a Carol, né? Estamos todas, a Ana, a Stephanie, estamos todas aí misturadas, né? E agora a Mari Lúcia, que vai falar com vocês um pouquinho sobre o processo de escrita. Vamos, Mari. Firme aí, Jo, aguenta firme. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Assim, esse convite da Lu e da Carol foi, para mim, um divisor de águas, né? E a possibilidade de conhecer esse coletivo de mulheres que tem mudado a minha vida, né? Mal elas sabem disso, né? Mas como que a presença e essa pertença é tão significativa e nos atravessa os nossos corpos de uma forma que a gente nem imagine, que a gente se pega muito emocionada, né? Nessa possibilidade de encontro. E a minha vida tem sido muito isso, nesses últimos tempos, como que ela tem sido permeada desses encontros tão potentes, né? E a escrita desse livro foi isso. E eu trago trecho, assim, que é do início do meu capítulo, né? E que traz o título Revivendo uma Trajetória para Falar o que se Cala. Quando a professora de Educação Física se reconhece como mulher negra. Acho que muito que Cida estava dizendo é isso, assim, essa
noção, né? Não é que a gente não sabe que a gente é negro, eu falo um pouco disso no capítulo também, porque não faltam pessoas para nos dizer isso, sejam com palavras ou com atitudes, né? Agora, há uma diferença muito grande quando a gente se reconhece nesse corpo, né? E consegue perceber a potência desse nosso lugar. Né? Então, pegando a fala da Cida, quando a professora fala, volte para o seu lugar, se naquele momento, Cida, e eu em vários momentos que eu também me reconheço na história de muitas das minhas amigas aqui, eu soubesse que lugar era esse, eu tinha escrito uma outra história. Né? E aí eu trouxe esse trechinho, que acho que tem muito do que eu queria dizer nesse momento, que é, que tarefa difícil falar, dizer sobre mim. Narrar uma história que há pouco me contei e que ainda estou escrevendo. O meu encontrar a mim mesma e os atravessamentos desse reencontro com o meu fazer cotidiano e minha prática profissional. E é nessa oportunidade de escrevivência que a minha história eu vou contar. E hoje eu digo, sou mulher, sou negra. E ao contar a história, pude novamente me reencontrar. E assim, em reencontros, revisitando silêncios, né? E silêncios que produziram outros silêncios. E acho que essa possibilidade de revisita é uma possibilidade de perceber o que foi silenciado na minha trajetória. Né? E como que, ao revisitar essa trajetória, né, às vezes muitas pessoas falam assim, até mesmo alguns percalços que nós passamos na escrita e na própria publicação desse livro, que é pensar o que a história de vida tem a ver com a prática profissional das professoras de educação física, né? E eu penso assim, cada vez que eu revisito, cada vez que eu leio, eu penso, tudo a ver, porque não existe uma educação sem o meu corpo. Não existe educação sem corpo. Né? E acho que nesse processo a Conceição Evaristo me ajudou demais, né, a pensar essa escrevivência e quanto que ela é potente, reconhecer essa potência que ressignifica a construção da nossa vida e da nossa prática como professora, que jamais, né, por mais que nesse caminho que a gente teve aí foi nos ensinar dessa separação, é impossível pensar uma separação que uma prática, uma vida que nos separe dessas diferentes esferas, né? Isso atravessa tudo. E quando a gente vai olhando, e eu me vejo nos capítulos das colegas, assim, acho que também lembro da Vilma Piedade com a questão da dororidade, né? Como que a gente vai se reconhecendo nesses lugares, mas como a gente dá conta também de ressignificar o que a gente viveu e vive e pensar outras possibilidades de existências, né? Então, como Carol falou no início, acho que algo que é presente nos nossos textos é a nossa resistência, mas uma resistência que desconstrói e que busca construir outras existências. E acho que é isso. É um livro ímpar, todo mundo tem que ter, né? Porque a gente está lá, não, mas é porque nos permite reconstruirmos a nossa história, né? Reconstruirmos a educação e aí pensando nessas relações étnico-raciais. Um beijo, meninas, é muito bom estar aqui, principalmente nesse momento de isolamento, ter essa possibilidade de acolhida. Muito obrigada. De novo, agradecer a Carol e Lu, não tem como não agradecer. Esse livro ele tem muitos sons, né? Vários sons. É bom, é um livro. Acho que quando vocês pegarem cada folha, assim, fiquem imaginando as autoras na escrita ou nessa escrevivência, né? Eita lá. Vamos lá, Elis. Agora a Elis vai falar um pouco sobre a escrita do capítulo dela. Boa tarde a todos. Eu sou Elisângela, né, irmã da Luciana aqui, que acabou de me anunciar aqui. Eu confesso que estou emocionada com a paisagem que eu estou vendo aqui. Confesso que eu nunca falei para uma audiência dessa, né? E é uma coisa incrível isso, né? Quando
É muito bom isso, né? Eu tenho isso, às vezes, na mesa da minha casa, com as minhas filhas e meu marido, isso já é muito bom, né? E poder ter uma família negra reunida, né? Desculpe, meninas. Eu não achei que fosse sentir tanto assim, mas peço desculpas até, né? Eu sou irmã da Luciana, então vocês já sabem que sou bem emotiva, né? E quando eu fui convidada para escrever esse texto, né? Foi em 2017, acho que finalzinho de 2017, comecinho de 2018, eu falei para a Luciana e para minha filha mais velha, Maria Júlia, puxa, mas eu não tenho nada para escrever, o que eu vou escrever aí? Eu não tenho nada para contribuir, quem eu sou? Eu vou escrever, imagina, eu não tenho história para compartilhar uma autobiografia, né? Mandei um resumo na última hora, mas falando, não, eu não, falei até para o meu marido, não quero, eu não vou escrever, eu não tenho nada, né? Olha como nós somos, né? Como nós somos levadas a crer que a gente não tem história, né? Nós próprios apagamos a nossa história, né? E daí o meu marido incentivou, a Maria Júlia também, a Luciana insistia, conta das suas histórias, dos lugares onde você teve, com o que você trabalhou, como que foram as coisas que você enfrentou com as suas filhas, né? Ela sempre falando para mim. Daí, estimulada por elas, eu acabei me motivando e principalmente porque eu li 2 textos, o texto da Ana e o texto da Adriana. E eu tive essa impressão, falei, nossa, nós temos tantas coisas em comuns, né? Olha a nossa história na escola, olha a nossa história na família, olha, a gente se encontra, eu vou conseguir escrever alguma coisa. Daí eu sentei no primeiro dia que eu escrevi, acho que eu escrevi umas 15 páginas, e comecei, e ainda tinha coisa se eu tivesse que ficar colocando ali. Agora vocês falando, né? Eu teria mais coisas, porque quando a gente vai tendo os filhos, a gente vai tendo histórias com os filhos, né? Os filhos negros no mundo também enfrentam coisas. Eu tenho 3 meninas, né? Então tem a questão do cabelo, tem a questão do, né? Todas as transições, todos os reconhecimentos ou falta de reconhecimento, tem muita coisa, né? Na escola, não é? Porque contrariamente a nós, eu e minha irmã, que fomos à escola pública, e lá era um lugar onde a gente se sentia muito bem, né? Claro que existiam todas essas coisas, mas agora eu tô com esse sentimento da escola, né, me lembrando desse sentimento da escola, e desde que eu estava lá, eu senti aquele lugar muito meu. Eu não sei se é porque meus irmãos foram na frente, né, então eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu, incluindo a Luciana, e meus irmãos iam na frente, no jogo de basquete, na fanfarra, com os professores, que eram, ao contrário de hoje, a gente tinha sempre os mesmos professores, então a gente já sabia, né, a gente tinha essa identidade dos Venâncio na escola, então isso era muito bom, né? Então, meus irmãos sempre iam à frente e os professores acolhiam a gente também. Então, embora houvesse, nós éramos poucos já na escola naquele período, porque à medida que a gente avançava na escola, os nossos irmãos negros e negras, eles iam saindo da escola, né? Porque eles tinham que ir para o campo de trabalho, né? Ou eles iam para o ensino noturno, não é? Então, eu conto para as minhas filhas que existia o 6º ano noturno, né? Uma criança de 11 anos estudava à noite, porque ela tinha que trabalhar durante o dia, né? E normalmente eram as crianças negras, né? Que iam para os jovens negros também. Enfim, mais uma coisa que a gente é devedor aos nossos pais, e a gente fala isso nos nossos textos, tanto a minha irmã quanto eu. Os nossos pais sempre, o que eles tivessem que fazer para nós estudarmos, eles fizeram. Então, os nossos pais foram os primeiros a acreditar na gente. Muito, muito. Eu lembro e muitas das coisas que eles faziam com a gente, o meu pai, que chegava do trabalho e que era um leitor de jornal, tinha uma caligrafia maravilhosa, né, Lu? Digitava os nossos trabalhos, nos ajudava com as coisas que a gente precisava, lia os nossos boletins, se necessário, ia às nossas reuniões quando ele podia. Ele nunca foi um pai ausente, pelo contrário, né? Nós temos muito isso dele, né? O valor do trabalho, enfim, né? Como a gente encara a nossa carreira. Desculpe se eu estiver fugindo do tema, mas isso para a gente foi muito, muito importante na nossa trajetória de vida, né? Isso que a gente tinha dentro de casa,
E eu vejo que minhas filhas, elas tiveram que percorrer, que bom, né? Que bom que elas tiveram que ocupar espaços onde as pessoas não acreditavam que elas podiam estar, né? A Luciana sabe disso. Então, elas entraram em escolas onde elas eram as únicas negras, porque sempre quando eu e meu marido mudamos muito por conta da profissão dele, então sempre quando nós chegávamos no lugar, uma das primeiras coisas que a gente procurava, o que ele procurava quando chegava, era uma boa escola para as nossas filhas. Então, ele também é professor de educação física, né? Então os contratos dele sempre levavam em consideração uma boa escola para as meninas. E em muitos lugares, elas eram as únicas negras, não é? E por incrível que pareça, o lugar onde elas mais enfrentaram preconceitos na escola foi no Brasil, né? E nos outros países onde nós moramos, nós não tivemos problema, né? E aqui nós já tivemos até que mudá-las de escola por questão judicial, né? Enfim, então seriam muitas histórias para serem contadas. E eu comecei a perceber também essa necessidade da gente falar, da gente escrever, de nós nos citarmos, quando eu comecei a me aproximar, primeiro da minha própria história, né, como vocês mesmos dizem isso, né, a gente tem um encontro com a nossa própria história, e quando você começa a perceber que no ensino superior, a gente não, mesmo nos cursos de educação física, onde a gente povoa um pouco mais, né, nós negros e negras povoamos um pouco mais, principalmente na graduação, ainda poucos, mas eu olho agora como professora do ensino superior que não tem pares, não há pares, né? E os pares olham de forma enviesada para nós, né? Então, os pares, nós falamos, eu comecei a observar nos congressos, nas pequenas palestras, como os brancos olham para nós negros. E como nós, negros e negras, falamos, gesticulamos, escrevemos de maneira diferente deles. E isso até é uma coisa que assusta eles. Eu tive um evento em que eu era mediadora e eu falei isso. Tinham 3 palestrantes negras e uma branca, né? Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí e eu falei, quando fui mediar as falas, porque a professora branca estava incomodada de ouvir as negras e como nós negras falávamos. Nós andávamos, nós gesticulávamos, enfim, era uma coisa linda de ver. E eu falei para a audiência, a universidade precisa se acostumar a nos ouvir, porque como nós falamos, como nós gesticulamos, como nós nos emocionamos, é diferente de como vocês estão acostumados a ver todos os dias, né? E a partir dali, eu tive uma orientação de um trabalho de um aluno que veio me procurar, um aluno negro, o João Carlos, que veio me procurar para orientá-lo, e nós fizemos todas as leituras juntos. E daí eu percebi, ele escolheu essa temática de trabalho, né, a questão étnico-racial na educação infantil, né, porque ele sofreu isso, a mãe é pedagoga e escreveu um trabalho sobre isso também, e ele quis dar sequência a isso. E nas leituras juntos, eu falei, João, eu preciso me posicionar, eu preciso me juntar aos meus pares para poder, mesmo que eles sejam poucos, eu vou procurá-los e a gente vai escrever juntos. Né? E ele é tímido e tal, professor, eu falei, eu tava amando, né, e lia com a minha filha também, né, que a minha filha mais velha, e elas são todas engajadas, mesmo as mais novas, acabam sendo influenciadas por nós, né, pela família e por mim, pelo meu marido, enfim, não é? E então eu cheguei à conclusão, que é o que eu coloco nesse texto aqui, para apresentar tem várias histórias dentro do texto que eu compartilho com as meninas aí nesse livro, né, tão importante para nós. Algumas histórias se encontram com as histórias delas, né, e o que eu quis pontuar de maneira mais relevante, né, de maneira mais emblemática. Acho que a Alice caiu. Vamos lá, eu vou ler o que ela separou, né, destacou para nós do livro dela, do capítulo, o título, Família, Escola, Formação Acadêmica e Profissional, Transformações e Reflexões a partir da Educação Física. As universidades carecem de representatividade e reconhecimento das contribuições de negras e negros. É preciso romper com as prerrogativas de que o lugar da intelectualidade não nos pertence. Além disso, conhecer e apresentar epistemologias e práticas não brancas, egocêntricas, abre um novo horizonte.
até mesmo de trajetórias e referenciais profissionais distintos, para os estudantes e futuros professores e professoras, como possibilidades de trabalhar, pesquisar conhecimentos que se aproximam e dialogam com a realidade social e cultural de negras e negros. Então, ela fez esse destaque, né, para, assim que ela voltar, depois ela pode fazer por um ponto, né. Os meus alunos aqui da UFC e do IEFS que estão presentes já identificaram aí que a emoção faz parte da família, né, não tem jeito, né, eu choro na alegria, choro na tristeza e choro na zanga, igual diz a Grada Quilomba, né, né, Jéssica? A Jéssica se diverte. E agora vai ser a Rafa, ela vai falar, e antes que a Rafa fale, na sequência vem uma outra pessoa, então eu queria já apresentar as duas para vocês, eu particularmente, as duas, tanto a Rafaela quanto a Stephanie, que vão falar, elas são duas pessoas que me ajudaram a enfrentar alguns obstáculos aqui no Ceará. O Ceará também faz parte do Brasil, mas eu não imaginei que o meu trabalho fosse questionado tantas vezes, o meu trabalho foi questionado, tantas vezes. E graças a essas duas, que estamos aqui, né, Rafa? Estamos aqui. Vamos lá, Rafa, mostra aí. Eu vou tomar aqui a fala e o choro. Já vou... Espera aí, pessoal. Desculpe, meninas, caí aqui. Vocês me ouvem agora? Sim, sim. Sim. Eu já estava até encerrando já. A Rafa, ela pode dar sequência. Eu peço desculpas por ter me emocionado. Nossa, também. Mas está sendo um prazer poder estar ouvindo vocês todas aqui. Tá? Um beijo a todas e muito obrigada pela paciência. Vai, Rafa. Então, obrigado, professora Elisângela. Eu sabia que eu ia chorar, né? Eu acho que a questão do sentimento é mais do que uma questão de família, é uma questão de união, assim mesmo, do grupo. Eu acho que a gente se tornou uma família. A gente é uma família muito antes de um grupo, né? Uhum. Então, é isso. E, assim, eu fiquei pensando se eu falava ou não, né? Como a professora falou, foram falas voluntárias, e aí uma das grandes razões que me fizeram repensar se eu deveria ou não falar foi um livro que eu recebi, um livro que diz que já chega de se calar, já chega de ficar atrás das cortinas, fazendo o serviço pesado, enquanto os artistas se apresentam lá na frente, colhendo os louros, né? E eu tô cansada, né? Eu não tenho que mais do que 3 décadas aí, mas essa escrita foi muito uma catarse, eu acho, de muitas coisas. E aí eu pontuei aqui porque eu falo demais e não me atentar ao tempo às vezes. Então, obrigado, professora. Obrigado, professoras, porque a professora Luciana está aí, a professora Adriana, a professora Luciana Maria, a professora Tatiana, a professora Patrícia, eu não sei se conseguiram entrar, mas são as mulheres que eu trago no livro, que todas são professoras, que depois das mulheres da minha família sanguínea, são as que fizeram diferenças na minha vida, e eu, quanto professora, acabei me reconhecendo nisso, e eu acho que está aí a minha responsabilidade, né? Então, vamos lá. Para começar, eu queria trazer, né, 3 pontos que a fala da professora que me suscitou ontem, que, para mim, ela leu meu capítulo, mas ela não sabia que tinha lido. E aí ela falou sobre 3 pontos. Um era a união, né, que era essa questão desse ponto que a professora Luciana traz como aquilombamento contemporâneo, e isso me fez ficar com os pelos mais arrepiados do que o som do atabaque na capoeira. Foi a partir daí que eu senti uma força, uma energia que eu não preciso nem estar perto, eu só preciso saber que existe, entendeu? Então,
A partir dessa união, isso ressignificou a minha forma de olhar e me fez perceber que existe um reconhecimento de si, né? E aí, uma das frases que ela também usou, que eu fiquei muito feliz quando ela citou lá, né, essa parte do texto, que foi: o conhecimento é poder. Porque é isso. E quando eu fiz esse reconhecimento, eu vi que o conhecimento ele é privado o tempo inteiro da gente, entendeu? E aí, quando a gente está descobrindo o nosso tesouro, o pessoal vem querer tacar a mão, entendeu? E eu estou cansada disso também. Então, tipo, essa questão de que conhecimento é poder, eu estou sentindo esse poder. E eu vou, na medida do possível, levar esse poder para onde eu estiver. E eu tive a grata satisfação de ser contratada recentemente para trabalhar no ensino básico. E uma das primeiras discussões que eu tive no grupo das minhas turmas foi sobre cabelo. E aí, uma parte que eu conto lá no livro, eu não vou contar, eu acho, eu vou deixar para vocês lerem, é sobre essa questão do cabelo, que é muito forte. Às vezes eu demorava mais de 1 hora para ir para a escola, com o meu cabelo ia assim, chega, eu não conseguia nem piscar, né? Muito preso. Então, com essas aulas remotas, uma das alunas, ela botou uma foto de perfil com o cabelo cacheado, e os amigos começaram a elogiar, quando, na verdade, ela sentia medo de ir daquela forma para a escola, porque ela achava que eles iam brincar, fazer chacota com ela, né? Então, a partir daí, surgiu um diálogo e uma conversa, desculpa, pessoal, uma conversa sobre essa questão do poder que está no nosso cabelo, né? E aí eu me recobrei dessa história que aconteceu comigo. Então, esse reconhecimento é importante por isso. Outro ponto da fala da professora foi a questão do não silenciar, que aí já comecei entrando por esse ponto, né? E o ambiente acadêmico foi um divisor de águas, como a professora Lucy citou, né? Foi um divisor de águas, tanto a minha presença no ambiente acadêmico quanto o convite para esse livro, porque eu nunca vivenciei uma coisa tão difícil de escrever quanto a minha própria história, é porque eu que vivi, né? Então, imagina, foi realmente um processo doloroso, mas bastante valoroso, como foi citado também, né? Desculpa, pessoal, pela professora Cida. E aí, a professora Ana Clara trouxe uma fala da professora, né, Lélia Gonzalez também, e eu vim conhecer ela depois que eu comecei a escrever, entendeu? Então, essa parte de reconhecer autoras negras, de reconhecer que existe uma literatura negra que eu não acessava, então, isso também foi muito importante para mim, e hoje eu procuro citar, eu procuro fazer referência, entrar em sites que sejam produzidos por pessoas negras e lojas que sejam produzidas por pessoas negras, trabalhos que estejam envolvendo empreendedorismo negro. E aí, a Lélia Gonzalez, né, ela tem uma fala que diz que negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido. E aí, foi a partir dessa leitura que eu fiz que eu comecei a escrever meu texto, porque, como a professora Elisângela citou, existia um desmerecimento na minha própria história. Então, quando eu vim falar sobre o meu sobrenome, né, eu acho que minha avó ela veio do interior, está aí, online, para poder assistir, né, esse momento, e isso para mim foi muito importante, porque a família é isso, é o que nos fortalece, é esses laços que a gente vai estabelecendo. Então, quando eu comecei a escrever, eu pensei que meu sobrenome tinha uma origem, depois eu descobri que meu sobrenome não tinha essa origem, entrei numa crise de identidade e me achei na identidade negra. Então, hoje eu tenho um nome e sobrenome, eu sei de onde vem, sei que está muito mais ligado do que a questão linguística, está ligado à questão mesmo de vida, né? E a minha avó e minha mãe têm um nome igual, Maria do Socorro, Marias, aí, né? E eu fujo aí, que eu não sou Maria do Socorro Neta, então a história ela parte mais ou menos por aí. A minha história é completamente diferente da delas duas, as delas duas são muito parecidas, e aí eu vou desentrelaçando isso e, ao mesmo tempo, entrelaçando algumas outros fatores que eu pensei nem existir. E aí, outra condição que a professora citou, a professora Cida também, que é do não tem perfil, né? E dentro da academia foi isso. É o meu perfil. Cadê meu perfil aí?
E foi ao reconhecer o meu perfil em algumas pessoas, e aí entra a professora Luciana Venâncio, né? Que, assim como a professora Adriana, como a professora Luciana Maria, e entre outras professoras, a professora Tatiana também está aí na ordem do sensível, mas foi a partir das experiências que ela viveu e que ao mesmo tempo me alcançaram e do que ela enfrentou e enfrenta, que eu pude buscar esse perfil, né? E eu não me sinto triste de não ter o perfil que o grupo majoritário tem. Eu tenho um perfil que eu devo ter, eu acredito. Eu tenho um perfil que eu sei que é só questão de tempo. Então, assim, as pessoas que estão no perfil, que se põem aí, porque eu acho que ainda tem muito a ser mudada e a gente ainda tem muito a fazer, né, para que o perfil seja o meu perfil também. Então, encontrar essas mulheres, encontrar essas pessoas e escrever sobre essa história foi isso. E aí, para finalizar, eu vou colocar aqui o que eu escrevi, porque eu achei que eu não ia ter muita coisa para falar, né? Aí eu disse assim, não, eu vou botar aqui um parágrafo para distrair o pessoal. Deixa eu ver. Então, o meu trabalho ele começa com esse título, que é um tributo a você que me transformou, porque na universidade a gente se forma, né? A ideia é essa, mas na verdade eu me transformei. Eu estou muito feliz com isso. E nesse processo eu compreendi que cada história importa, que cada experiência compartilhada se perfaz, porque assume um novo significado, né? Cada fala promove reflexões, cada interação nos transforma em alguém capaz de promover mudanças, de provocar e agir sobre determinada realidade, e cada um a seu modo. Então, são 17 mulheres, 17 histórias diferentes que se coadunam em determinado momento e cada um a seu modo vai transformando a realidade que está. As histórias que se completam, ou que se complementam ao serem tecidas, são as estruturas das novas possibilidades. Foi isso que eu identifiquei. Nossa fala importa pela potência, pela condição de mudança e transformação que anuncia. Desejo que cada força emane em nós, esteja em nós, e que nada nos limite a uma condição ditada por um sistema que desde sempre oprime e segrega. É isso. Muito obrigada a todos e todos pela atenção. Aí, Rafa, muito obrigada, Rafa. A Adriana deve estar orgulhosa, hein, Adriana? Verdade. Stephanie, isso mesmo, Tati. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Stephanie Menezes, vou falar um pouquinho desse meu processo de escrita. A avó da Rafa, gente, olha a avó da Rafa, Dani Boto, olha lá. Que bacana, Rafa. Eu choro, viu, aqui com você, com a Rafa também. Eita, olha lá a família da Rafa, que bacana. Pronto, vou continuar aqui. Vamos lá, então, eu venho com um capítulo intitulado, né, Negra, Pobre, Mulher e Cotista, né, sobrevivente pela educação, onde eu vou narrando, né, um pouco da história da minha vida. Então, eu começo com uma narrativa já em 85, né, que foi o ano que eu nasci. Então, eu vou contando algumas partes dessa história, né, em que eu era uma menina muito vamos dizer assim, de família muito humilde, né, então tem várias coisas que me atravessam. Então, eu conto até uma narrativa que a Lu queria até usar como, acho que era como epígrafe do capítulo, não sei se você lembra, Lu, que era a frase que meu avô utilizava, né, para poder, na verdade, dizer que nós tínhamos pouca comida em casa, né, então que todo mundo tinha que ter, vamos dizer assim, uma certa consciência, né, de pegar só um pouco, né, então meu avô dizia muito nessa narrativa, olha a consciência, né, isso tudo para dizer que nós tínhamos pouca comida em casa, que cada um só pegasse um pouco para que sobrasse, né, para né, já que era uma família muito grande. Então, a partir dessa narrativa, né, da minha própria história, eu vou entrelaçando ela com alguns dados do Brasil, que também me atravessam como mulher negra, né, e também com algumas leis que foram criadas nos últimos anos, né, que também atravessaram a minha história, como, por exemplo, a lei de cotas para concursos públicos federais, né, a qual eu fui uma pessoa que se utilizou, dentre outras narrativas.
E no meio do texto também vou fazendo outros atravessamentos, né, perguntando, por exemplo, né, fazendo algumas indagações como quem quer ser preto no Brasil, né? Aí eu vou utilizando umas frases de um grupo musical que eu gosto muito, que é o Racionais, né? Então eu utilizo como subtítulo Seu filho quer ser preto, né? Ah, que ironia. Então, a partir desse capítulo eu vou trazendo alguns dados, né, do Brasil, dados do IBGE sobre as pessoas negras e pardas, e vou atravessando esses dados com a minha própria história, como, por exemplo, quando com 21 anos, eu decidi usar um penteado permanente, que é o que nós conhecemos como dreadlocks, né? Então, a partir daí também, como eu sofria, né, o preconceito e o racismo, tanto na universidade, né, por ser uma das únicas mulheres negras da turma, né, e que tinha esse penteado, então, como eu sofria racismo em casa, né, e nos lugares, por exemplo, nas lojas, né, hoje eu brinco aqui, quando eu vou sair, por exemplo, com a minha sogra, né, que a gente vai em alguma loja mais requintada para comprar alguma coisa que muitas vezes só tem lá naquela loja, aí eu brinco com ela, vamos para a loja para a gente ser seguida, né, pelos seguranças e pelos vendedores, sogra, né, que também é uma mulher negra, começa a rir, né, porque até hoje, né, mesmo sendo professora, né, mesmo tendo galgado a posição na universidade, até hoje esses fatos são corriqueiros, né, não que eles sejam normais, nem devem ser naturalizados, mas ainda acontece. Então, a partir desses fatos, da minha história, né, entrelaçando com essas leis, eu vou contando até o meu lugar de fala, né, onde eu vou colocando como uma mulher negra, né, como eu me tornei uma mulher negra que incomodava, né, e por que eu me tornei essa mulher negra que incomodava? Porque eu acabei galgando, né, uma posição na sociedade, né, através do estudo, através da educação, então por isso que eu digo que eu sou uma sobrevivente pela educação, né, e como a partir dessa posição, né, sendo uma professora da universidade, né, que galgou um certo nível de estudo, como eu me tornei essa mulher negra que incomodava os outros, né, como uma colega a gente falou, né, como uma mulher negra incomoda as outras brancas, as mulheres brancas quando ela está falando, né, e isso não é uma coisa assim, pontual, né, é uma coisa que acontece, nós mulheres, quando nós, vamos dizer assim, levantamos, né, uma certa posição, até mesmo dentro da sala de aula, com os nossos alunos, ou perante os nossos pares, né, e como nós sofremos preconceito. Então, eu coloco que, através dessa história, né, eu fui uma sobrevivente pela educação, mas que isso não é um fato, né, que se acaba em mim, né, que o estudo, ele faz, na verdade, promoções, né, em termos de mobilidade social, na vida de algumas pessoas negras, né, e pobres, mas que mesmo com isso eu sei que muitos, né, e muitas mulheres negras ainda não tiveram e não terão nem de perto essa chance, né, e seria até ingênuo e falacioso, por exemplo, e porque também não afirmar que seria até ridículo, que a maioria de nós não chegarão, né, nem sequer de perto, né, porque não, vamos dizer, porque não se esforçaram como você. É isso que eu ouço muitas vezes, mas na verdade não é só isso. É através de alguns dados que eu venho levantando nesse artigo, né, que eu coloco que não é só isso, não é só o esforço, né, são muitas outras questões, né, sociais, raciais, né, e ao final eu falo a todas essas pessoas, né, que como eu, conseguiram, né, superar algumas desigualdades e também aquelas que não conseguiram superar, né, mas que são sobreviventes todos os dias nessa sociedade, né, que nos julga pela nossa cor, pelo nosso cabelo, pelos nossos aspectos negroides, né, como nariz, boca, entre outras coisas. E é isso. Obrigada, Stephanie e a Rafa, muito obrigada. Agora nós vamos abrir aí para as perguntas, né, mais alguma das autoras, nós temos várias autoras, né, então algumas falam, não, eu já vou falar, hoje eu não quero, né, então, mas nós vamos abrir a roda aí para vocês, quem quiser falar, quem quiser perguntar para nós, né, sobre os detalhes do livro, sobre os capítulos, alguma temática, né. Nós estamos, como vocês perceberam, nós estamos passando desde o início da escrita do livro por processos de transformação, né. Manu, o livro vai sair pela editora CRV, né, então provavelmente a gente recebe o último, a última diagramação nessa sexta-feira agora, então acho que na próxima semana já deve estar no site para venda. O e-book sai primeiro, né, e na sequência sai o livro físico.
né? É volume 42, isso mesmo. Professora Luciana. Oi? A senhora me permite só fazer um agradecimento aqui à presença da professora Patrícia. Né, Opa! A senhora também está no céu. Foi mal, professora. Desculpa, professora, foi impulsos. A professora Patrícia é uma das professoras que também eu cito lá no livro, e ela está aqui presente, eu estou muito feliz, porque foi ela que me falou a primeira vez sobre a universidade, e foi ela que me incentivou a entrar na universidade. E quando eu fui lotada na escola, né, foi uma grata surpresa para mim ver que eu ia lecionar na mesma escola que ela. Então, isso aí spoiler aí uma continuação da história do livro. Então, não deu tempo de escrever isso no livro, e é isso. Então, hoje a gente é colega de trabalho. Então, eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada, professor Patrícia. Isso é muito bacana, muito bacana. O Tainá, professora Patrícia, seja bem-vinda aí no nosso grupo. Tainá, pode colocar a imagem de todas nós, né? Enquanto vocês se encorajam para fazer perguntas aí no chat que a gente pode ler, ou abre o microfone e faz uma pergunta. Ô, Lu, tem algumas mulheres que caíram e estão pedindo para retornar, mas eu não sei quem é que aceita. Tainá, você pode aceitar aí? Acho que estão voltando já. Então, aí somos nós todas, né? E ela tá... Isso. E quem... Pode ser o próximo agora, Tainá. Próximo slide. Nós convidamos 2 pessoas, né? Não, desce, é para descer, Tainá. O próximo, esse. Então, quem faz o nosso prefácio, o prefácio do nosso livro... Volta, Tainá. Estava certo. Quem faz o prefácio do nosso livro é a Djamila Ribeiro. Eu fiz um convite para ela num curso que eu fiz no Sesc Pompeia, né? E daí eu e a Carol estávamos procurando pessoas, né, para escrever o nosso prefácio e o nosso pós-fácio. E daí ela aceitou fazer, e a professora Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, ela faz o nosso pós-fácio, né? Então, para quem acompanha, né, as publicações e as lutas do movimento negro, a professora Nilma é uma das professoras, né, bem engajadas, né, já há um certo tempo, né, então, são pessoas, no caso a professora Nilma, né, que abre, né, junto com outros pesquisadores, possibilidades para nós estarmos também fortalecendo esse movimento, né, então é um movimento que a gente fortalece ainda mais no nosso dia a dia. Então, é um agradecimento. Eu fiz o convite para elas também participarem, elas, em função de outras tarefas, elas desejaram para nós aí bastante sucesso, né? Então, o prefácio e o pós-fácio também, ele é narrado, é uma narrativa de ambas, né? Então, uma abre e a outra fecha o livro. Pode fazer, quem Jéssica? Lu, você desligou o microfone, Luciana. E agora? Agora sim. Jéssica, vamos ver quem que está com pergunta aí? Eu não sei. Eu sou a mediadora agora? Não, eu que posso fazer a mediação. Na verdade, fiquei até assustada. Roda não tem. Na verdade, eu pedi a fala, Luciana. Oi, Tiago. Paulo, pode falar. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu me emocionei várias vezes aqui assistindo, mas o que eu queria fazer um comentário, pergunta, sobre como as estruturas, pessoal, perguntando a vocês e também comentando, né? Sobre como as estruturas muitas vezes nas instituições, são amarradas, até nos dificultando a, por exemplo, discutir as questões étnico-raciais na educação física. Por que eu digo isso? Eu conheço a professora Luciana já tem uns 2 anos, e tive uma felicidade, não, melhor, 3 anos, eu tive uma felicidade muito grande, enquanto homem negro, pesquisando quase que sozinho, já estava formado, e mandei um trabalho para um evento chamado CEMEF, Semana da Educação Física, no Instituto Federal de Juazeiro do Norte, que foi onde eu estudei, aí fui apresentar um trabalho lá, um autor, homem negro sozinho, né, o professor negro, um autor, tipo, eu chamei um amigo para fazer, ninguém quis fazer, eu fui apresentar o trabalho sozinho, quem avalia meu trabalho lá na CEMEF? Professora Luciana. A felicidade já começou ao conhecê-la dali, aí, enfim, a história é um pouquinho longa e ela não acabou, né, porque
existem processos ainda acontecendo, mas o que eu quero comentar e deixar como pergunta, pessoal, a gente sabe que a Lei 10.639 e a 11.645 fala sobre as questões étnico-raciais, né? Só que, assim, conforme a lei foi aprovada, ela deixa bem aberto, aí fala sobre história e cultura, né? E eu trago esse debate aqui porque nas discussões no IFCE, mais especificamente no meu campus, onde eu trabalho, quando eu provoco os professores brancos a trazerem mais nos seus conteúdos as relações étnico-raciais, aí eles dizem, não, mas é só história e artes, né, não? Tipo assim, aí você fala, não, mas peraí, a lei não é tão específica, não. E os PPCs, né, eles não têm que ser atualizados para colocar a história e cultura, e ela pode se manifestar na educação física, ela pode se manifestar através da língua portuguesa, o professor de educação, na matemática, a matemática, eu estava lendo um artigo sobre matemática africana, jogos africanos, enfim, que podem ensinar conceitos matemáticos, e o que eu queria deixar ventilado aqui como um comentário e pergunta, e até os parabéns por essa reunião, que eu estou aqui muito feliz de estar participando junto com vocês, né, e com a humildade de saber que da importância das mulheres negras, e por isso que eu não vou falar muito, porque quem tem que falar muito são vocês aqui hoje, só mais para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei das dificuldades, das amarras, até dos planos de disciplinas, né, sobre as dificuldades da gente conseguir, por exemplo, colocar na nossa aula o que está sendo discutido aqui, sabe? Inclusive, eu vou passar, assim que o vídeo estiver no YouTube, eu vou passar esse vídeo para os meus alunos do ensino médio, para a gente discutir sobre a questão de feminismo e a questão étnico-racial, usando esse vídeo aqui dessa reunião para os meus alunos, para poder a gente ter um enriquecimento no conteúdo de educação física lá onde eu trabalho, tá bom? Vou desligar aqui. Paulo, ótimo o seu comentário, né? Ótimo o seu comentário. Inclusive, nós estávamos discutindo, por exemplo, que alguns até questionam, mas por que vocês querem introduzir, né, referências de intelectuais negros, desses autores, né, nas disciplinas, né? Olha, a pergunta que vocês podem fazer é por que outras referências são inseridas e não são questionadas, né? Então, é algo, né, nessa direção, né? Então, as pessoas elas vão continuar fazendo alguns questionamentos, nós precisamos ter a resposta, né? A altura, né? Para que a pessoa faça algum tipo de reflexão, né? Se até então os referenciais brancos, egocêntricos, né, eles nunca foram questionados, né, sobretudo na educação física, precisamos, né, no caso como as autoras mencionaram, precisamos nos ler, né, precisamos produzir mais coisas, né, para que essas questões elas sejam refletidas, né, no âmbito que aparentemente as pessoas se encontram resguardadas, né, tranquilas, né. A Grada Quilombo, ela tem umas falas bem interessantes, né, que as pessoas elas se incomodam com aquilo que é a nossa suposta raiva, mas não é a nossa zanga, né, aquilo que mexe conosco, né, então é importante a gente sempre situar, né, e as nossas referências, então nós transitamos, né, vocês quando comprarem os livros, os exemplares, né, vocês vão identificar que nós procuramos referenciar os nossos capítulos com autoras brasileiras, negras, né, e quando não foi possível, né, em função do que nós gostaríamos de comunicar, né, daí nós nos referimos a autoras negras estrangeiras, sobretudo algumas aí que nós temos nos apropriado, né, e tentar fazer as nossas aproximações, né? Algo interessante que algumas pessoas vêm questionando, se vocês, quando vocês forem ler os capítulos, vocês vão ver que todas nós somos intelectuais de áreas da educação física, né? Mas áreas também distintas. Então nós pesquisamos, tem o lazer, tem o hip hop, tem a formação de crianças, tem as danças, tem estágio, né? Então nós falamos de estágio, então nós produzimos e precisamos ser chamadas, né, para sermos ouvidas,
sobre esses direitos humanos, né, sobre como o processo de educação na escola, na educação básica, cuidar a partir de nós, professoras negras, porque nós temos alguns tipos de enfrentamentos que professores brancos não conseguem fazer os enfrentamentos, sobretudo quando tem que lidar com crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que moram nas periferias, né? Então, é um outro tipo de lógica, de entendimento de ser humano. Vou lá para o chat para ver se... Eu só queria... Posso complementar a sua fala, Lu? Paulo, eu falo agora, né, como coordenadora pedagógica. Eu atualmente estou coordenadora pedagógica na MF que trabalho, e quando o assunto educação antirracista, né, sendo que mesmo sendo na escola pública, o concurso público ainda há um maior número de homens e mulheres negras que integram esse setor, ainda é muito difícil, porque as pessoas entendem que é um tema, né? Quando a gente entra nesse momento pandêmico, nessa loucura toda de que ter que usar, de que ter que fazer formação, de que ter que não fazer, a gente ficou, pelo menos eu me entendo que a gente ficou um bom tempo correndo atrás do nosso próprio rabo, sem saber para onde ir. Então, a gente precisava voltar em assuntos e discutir assuntos. E quando eu trouxe, gente, vamos discutir educação antirracista, mas a pergunta dos professores, professores mulheres, homens, brancos e negros, era entender que a educação antirracista é um tema a ser discutido. Mas espera aí, a gente não estava falando sobre sustentabilidade, mas a gente não ia falar de Agenda 2030, e eu virei para eles e perguntei, em que momento isso não está incluído numa educação antirracista? Né? Eles entendem que a gente tem que trazer um autor para discutir. Então, vamos trazer, vamos pegar alguém aí para a gente discutir, e não é isso, né? E não é isso. Então, é um processo muito difícil, é um processo muito longo, né? E a gente está numa construção dessa educação antirracista, porque ela precisa vir do principal ponto, que é de dentro. Né? A gente tem que querer isso. Né? E a gente querer, epistemologicamente falando, academicamente falando, entender que o racismo, assim como qualquer outra lesa o direito da outra pessoa, qualquer transfobia, se isso não terminar, se isso não acabar, a gente não vai ter uma sociedade justa. Né? Então, a gente não tem uma educação justa, porque a educação, ela reflete uma sociedade racista. Né? Eu gostaria na minha época de faculdade, e eu tenho um monte aqui, que é tudo da mesma idade do que eu, viu? Não tô sozinha, não. Tem um monte tudo, né, em que a gente fez a Unesp, lá em Rio Claro, e eu tenho certeza que eu pergunto para vocês, meninas, quantas de nós ali éramos negras, dentro da nossa sala de aula? Quantos dali de nós... Eu me lembro de professor negro só o Samuel. Ou tinha mais alguém? Eu acho que era só o Samuel. Aí é o tipo de pergunta que tem que fazer para procurar para o professor, né? Exato. Né? Então, assim, a gente tem... Então, essas pessoas que estão atualmente... Essas pessoas que estão presentes ainda descendem dessa trajetória racista. Né? Eu acho que esses próximos alunos... Né? Mesmo, Adriana, esses alunos que estão saindo, e aí a Rafaela conseguiu exibir muito bem disso, vai conseguir fazer aquilo que a gente está buscando, né? Vai demorar muito tempo, né? A lei foi essencial para essa mudança, a lei foi um divisor de águas para esta mudança, foi um divisor de águas, né? E as pessoas até podem apontar, mas tem muitas falhas, não tem especificando, mas ela foi um divisor de águas e pronto. Eu acho que a gente pode, a partir daí, seguir lá. Né? E quando a gente tem e dá voz a estes relatos, isso não tem igual. Não tem igual. Pronto, falei demais. Ótimo, Cida. A professora Luana, ela pediu uma fala. Luana? Gente, quando que a gente vai conseguir resgatar as que caíram? Olha, eu já pedi. Elas estão desesperadas. Eu já pedi para a Tainá, Jéssica, eu já mandei até o link, que agora elas podem entrar direto, né? Tá? Já manda entrar pelo link. Mas eu já avisei a Luana, a Tainá. Luana, pode falar, Luana. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim.
É um prazer estar nessa atividade aqui com vocês. Eu conheci a professora Luciana no evento do GProfef, do FISUL de Minas, né, no módulo que ela apresentou sobre o tornar-se professor pesquisador, e acabei, então, me encontrando nesse evento aqui com vocês. O que eu gostaria de dizer, assim, é que é uma alegria imensa estar nesse encontro de professoras negras. Espero que esse encontro possa ser presencial da próxima vez. Eu sou estudante aqui do curso da Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ESEF de URGS, né? No Rio Grande do Sul, o estado mais racista do Brasil. Então, assim, é um prazer, uma alegria imensa ouvir a fala tão potente de vocês. Muito obrigada. Ótimo, Luana. Lu, gostaria de fazer uma fala. Vai, Jô. Eu já estou aqui indo para o meu trabalho presencial, então talvez o áudio não fique muito bem. Mas primeiro eu quero agradecer muito esse nosso encontro, que mais do que um lugar de dar voz, que eu tenho muito me incomodado com essas falas, e não fazendo nenhuma crítica específica a nada nem a ninguém, mas é um lugar nosso também de escutatórias, mais do que um lugar de dar voz, um lugar de escutatórias, é um lugar das nossas escrevivências, das nossas memórias e principalmente da nossa ancestralidade agora. Então, eu sinto assim esse encontro nosso dessas 16 autoras, pesquisadoras, professoras, intelectuais, mulheres negras, mulheres mães, mulheres não mães, mas mais do que tudo, de alguma maneira a gente tem aí uma ancestralidade que nos une, que é essa ancestralidade da nossa negritude, do nosso povo negro, seja o nosso povo negro africano, seja nós como povo negro diaspórico de África. Então, essa força, essa linha, esse fio de prata que nos une, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Ele é tão forte e tão poderoso que tentam há mais de muitos séculos, né? Não vou falar nem dos 500 nossos aqui, mas há mais de muitos séculos, nos destruir de qualquer forma, nos eliminar de qualquer forma, tentar nos misturar com outras etnias para dizimar nós enquanto população, e a gente só se multiplicou. Então, a nossa ancestralidade é muito poderosa, é muito forte. A nossa escutatória é muito forte, assim como nossa oratória também é muito forte. Se hoje a gente está se aproximando cada vez mais desse lugar de escrevivência, da nossa escrevivência, a partir do nosso português, lembrando aqui de Lélia Gonzalez, é porque a gente tem aí um enraizamento, um aterramento da nossa ancestralidade que nos suporta e que nos aporta para todos os séculos que virão à frente. Obrigada. Obrigada, Jô. Obrigada, Jô. Bom trabalho. A professora Valéria fez um comentário. Valéria, a Valéria está aí ainda? Será que ela quer comentar? Quer que a gente leia o comentário dela? Deixa eu ver se a professora Valéria se encontra ainda aqui na sala. Valéria, quer fazer o seu próprio comentário? Ela prefere que leia, professora. Tá, ótimo, então. A Valéria, ela menciona que ela é professora de Educação Física da Rede Municipal de Santo André e sente a necessidade de fazer o recorte racial nas avaliações. E ela percebe que a maioria das crianças indicadas para o conselho, no caso eu entendo que é o conselho tutelar ou o conselho da escola, né, o conselho da escola, por conta das avaliações, né, são negras. E isso me incomoda muito. Mas já foi naturalizado e, infelizmente, os professores de Educação Física nem sempre são ouvidos. Mas sempre pauto nas reuniões que acredito que a educação antirracista exige esse novo posicionamento sempre. Carol, quer comentar o comentário? Oi, está todo mundo me ouvindo? Ok? E a mim
internet, ela cai e eu tô nessa. Né? Não, eu só queria, na verdade, agradecer mesmo e dizer que a educação antirracista ela é esse lugar de tensionar dentro da escola. Ela vai causar essas tensões, ela vai causar esse incômodo. Né? Se a gente esperar que seja algo de cima para baixo, a gente sabe que não vai acontecer. Então, é algo que precisa ser organizado por nós. Começa no individual e, coletivamente, a gente vai conseguindo alguns aliados e vai tensionando. Problemas com a família sempre, com os professores sempre, e a gente vai tensionando. Né? Então, eu acho que é esse o caminho. A ideia é essa. Eu queria agradecer mais uma vez as meninas todas e dizer que a minha primeira, assim, a única professora negra que eu tive na graduação foi a Zé, que está aqui. Certo? Então, é isso, gente. Só tenho que agradecer mesmo. Tá bom? Essas nossas aproximações, né? Quem foram os nossos professores, né? É muito interessante, né? Eu tenho eu faço no capítulo do meu capítulo, eu faço menção a uma professora do meu segundo ano, a segunda série, né? E ela é viva até hoje, ela vai fazer, acho que mais de 94, 95 anos, né? Então, ela foi fundamental também do ponto de vista da representatividade, né? Para continuar os estudos, isso é extremamente importante, né? E agora aqui, a Carol mencionou a questão da professora Zenaide, né? Várias de nós aqui têm relação, assim, ex-alunas que viram amiga da professora, né? Que nos encontramos, né? Nós 6, né? Nem fala, Zenaide. Então, isso é muito bacana da gente fortalecer ainda mais, né? E agora, assim, com pessoas de diferentes regiões do Brasil, né? Então, esse som, essa polifonia, assim, é muito boa, né? Além dessa nossa questão ancestral, né? E nós situarmos a nossa intelectualidade também, agora do ponto de vista de várias vozes sendo escutadas, isso é bom. Eu acho que a educação física, nós, no caso, né? Quando a gente situa as nossas histórias no campo da educação física, isso pode causar uma grande fissura, as pessoas vão passar a nos olhar de uma outra forma, né? Além de discutir essas questões raciais, né, que a gente tem apontado, mas também a nossa produção intelectual, né? Isso também precisa ser valorizado, né? Sobretudo isso, né? Então, porque as pessoas, quando nos veem, elas acreditam que nós vou colocar o só, né? Nós só sabemos falar das questões racistas, mas não. Com as questões racistas ou antirraciais, né? Nós também falamos de outras temáticas, né? São temáticas que nós nos encontramos também para situar as nossas potencialidades, né? As nossas possibilidades para transformar as vidas das pessoas. Enquanto transformamos as nossas, também transformamos as outras. Como a professora Valéria, por exemplo, menciona a questão da dificuldade de fazer as ponderações quando as crianças negras se encontram numa situação de questionamento das suas aprendizagens, né? E muitas vezes nós vamos olhar, no capítulo eu falo um pouco sobre isso, né? Eu olho, a criança é negra, né? Então, provavelmente, a minha fala para ela, no período que eu fui professora de educação básica, ela vai ser dentro de uma lógica, né? E muito diferente quando eu tenho que fazer uma abordagem a partir de uma criança branca, não é semelhante. Eu já fiz essas ponderações, né? A ponderação para uma criança negra na escola, ela tem que ser diferente, porque a gente se reconhece na história dela, né? E isso precisa ser pontuado. Pode falar, Alice. Depois a Rosângela. Oi, tudo bem, meninas, novamente? Desculpe a queda lá atrás. Sobre a fala da professora, a escrita da professora Valéria, eu me recordo agora, que também não faz muito tempo, nesse período agora de pandemia, houve a morte o assassinato do pequeno garoto de 5 anos, eu não me lembro agora o nome dele, que a mãe estava na casa trabalhando no prédio, o menino foi literalmente assassinado pela suposta patroa, né? Não, Miguel. Isso, Matheus, exatamente. Miguel, e eu me lembro, eu não sei se você... Miguel, eu não sei se vocês acompanharam a professora que fez o prefácio do nosso livro, ela foi chamada, né, em rede nacional pela Rede Globo e falou a respeito dessa condição da criança, até para mencionar isso que
que a professora Valéria coloca no âmbito escolar, não é? E eu me lembro que lá a professora diz que o olhar que se tem para a criança negra na escola, desde a educação infantil, é um olhar de uma criança mais madura do que a idade dela. Né? Então, ela fala muito isso, que ela não via aquele garoto negro com 5 anos, porque ela poderia até ter um filho de 5 anos, até mais velho do que ele, mas ela não mandaria o filho dele mais velho, filho dela, descer pelo elevador sozinho. Mas como ela via, e muitas vezes os professores na escola veem nós negros, ou as nossas crianças negras, como mais madura. Por quê? Porque nós sofremos coisas que os filhos dos brancos não sofrem. Então, eles querem cobrar da gente, eu vejo muito isso com a minha filha, Maria Luísa, a mais nova, que sofreu mais na escola, e eu via nas reuniões que eu chamava com as coordenações para o olhar das professoras para ela, né? Como se ela era pequenina, 6 anos, 7 anos, e o olhar não era o mesmo olhar para uma criança branca. Eu via isso. E a minha filha relatava, Maria Luísa relatava para mim, já até falei isso para a Luciana. Ela falava, mãe, o jeito que as pessoas olham para mim é diferente, o jeito que as professoras me cobram é diferente. Não é? Ela falava isso para mim, e eu falo para ela, filha, eu gostaria de vestir você, né? Porque eu gostaria de vestir a sua pele para ver como é que os brancos olham para você. Né? Então, ela é tão pequenina, e muitas vezes nossas crianças na escola enfrentam isso. Né? A Luciana relata lá que não quer dar a mão, né? E eu ouvi vários relatos de alunos na escola, aqui da educação, no ensino superior, porque eu faço questão, independente da disciplina, de trabalhar com as questões étnico-raciais dentro do currículo da educação física. Eu faço isso em todas as disciplinas, da história da educação física aos estágios. Então, isso é uma questão de posicionamento, né? Eu estudo a formação de professores e eu penso que eu formar um professor que não consegue olhar para uma criança negra com um mínimo de empatia, aí é o completo dizer, eu falo até isso na minha frase, Deus quis você assim, você não é tão diferente assim, olha lá, é filho de pai separado, só podia ser assim, olha lá. Então, essas coisas que a gente ouvia, né? E que bom que isso está mudando, né? E bom que isso está... esses dias a minha filha Maria Luísa, até ela tem 14 anos, ela falou, eu não vejo a hora, mãe, da minha geração assumir o controle dessas coisas que estão acontecendo nesse país, porque nós vamos fazer diferente. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, elas, né, fazer... É uma coisa que, para mim, é orgulho total, né? Isso é muito bom, né? Porque é aquela sementinha, aquele contra-gotas que a gente vai colocando todos os dias, né? Eu estou vendo que está surtindo efeito nos debates na escola e tudo mais, né? E eu acho que é uma questão de... Eu penso que é uma questão de posicionamento. E na escola também. Eu não preciso ter um espaço para falar, eu falo. Eu não preciso esperar eles me darem um lugar. Se isso, nós não podemos fechar o olho para essas coisas. No ensino superior, no processo de formação, temos que cobrar isso deles. E na educação básica também. É uma questão de posicionamento. Essas coisas não podem passar, né, como as crianças... No estágio eu vejo isso. Seu macumbeiro, você vê crianças de 4 anos, 5 anos, né, agredindo o colega, né? E isso a gente não pode deixar desapercebido. Mas eu penso que esse processo, que isso está mudando, é muito recente isso. Nós estarmos aqui reunidas é muito recente. Então, Valéria, isso vai mudar. Eu penso que essa nova geração que a gente vem trabalhando, pessoas jovens como a Rafaela, que olha quantas caras lindas e jovens, eu estou super contente com isso, né? Nós aí estamos nos 50, nadando nos 50, mas os jovens aí estão bem, né? E eu penso que essa nova geração, a gente tem que acreditar que essa nova geração vai fazer esse processo, está fazendo esse processo de mudança, inclusive para que as nossas crianças sejam vistas de outra forma e com mais sensibilidade no cotidiano das escolas. É isso. Perfeito. Rosângela? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Rosângela, e difícil falar, né, onde as emoções afloram, e tá um pouco difícil, eu disse que não falaria, mas eu preciso falar só muito brevemente, mas de dizer que nesta sala estão presentes 2 pessoas
guerreiras e que, de fato, foi onde eu senti que eu não estava sozinha nessa questão, nessa luta, né, com o enfrentamento que desde a infância, né, a gente vive. E a professora Zenaide, hoje uma amiga, a professora Luciana, e o professor Luiz, que está aqui na sala também, eles me apoiaram muito, né, e foi onde, de fato, eu senti, porque a gente sai do senso comum, né, que foi o contato com a universidade, a Luciana e a Zenaide foram professoras na universidade, na graduação de Educação Física, e a Zenaide é orientadora, a Lu orientadora, né, mas foi só na graduação que eu consegui sentir uma segurança, porque elas falam, né, elas discursam o que de fato fazem. Isso faz toda a diferença enquanto profissional e ser humano, né, ter coerência entre o discurso e a ação. E aí a gente foi fortalecido aí nesse período com amigas que estão aqui também, que é a Jess e a Ângela, e a gente vai agregando aí, então, é uma grande realização e gratidão. Eu só queria falar mesmo, porque eu fiquei quietinha, mas inevitável depois dessa emoção. Muito obrigada. Eu, em especial, Lu e Zenaide, viu? Beijos. Beijos. Bom, a Mari mencionou que ela precisou sair, né, que ela tem uma reunião. Eu queria saber se tem mais alguém que queria fazer mais algum comentário, mais um... Lu, eu queria fazer só uma pergunta. Na verdade, uma pergunta meio que eu acho que meio que combina para fechar, que é meio que um conselho. Gente, boa tarde a todas e a todos e a todos, né? Eu vou ligar aqui a câmera, né, porque a Luciana depois, enfim. Pronto. Eu queria só fazer, na verdade, eu queria agradecer, né, todas essas falas, todas essas potencialidades. Eu sou o tipo de pessoa que eu me encontrei agora enquanto negro, eu sempre soube, mas dentro da academia isso faz pouquíssimo tempo, né? E, na verdade, depois de tudo que eu ouvi tudo isso, das coisas que eu ando estudando ultimamente, inclusive uma bíblia para mim recentemente, é a dissertação de mestrado da Carol, né? A Luciana me indicou, e aí eu leio, assim, todos os dias que é possível para mim tentar melhorar minha linha de pesquisa e futuramente poder contribuir mais com a causa. Eu queria, na verdade, a pergunta geral, é meio que um conselho, são meio que duas. Como a gente consegue lidar, né, com esse epistemicídio, né? Que tipo de enfrentamento a gente pode ter para que as nossas histórias, né, os nossos conteúdos, as nossas falas não sejam silenciadas, e como vocês, mulheres, né, poderiam falar um pouco da contribuição de uma educação física antirracista. Que tipo de passo para pessoas como eu, que estamos começando agora, falando sobre o assunto, podiam ajudar nessa construção, mais especificamente na educação física escolar. É isso. Vai, gente. Quem responde aí? Rapaz, tá... Eu vou começar, mas eu vou depois, porque eu falo muito. Se deixar, eu tomo conta da live toda sozinha. Não vem fugindo, não. Não vem fugindo, não. Vamos falando aí. Yuri, é muito legal, assim, é muito importante você dizer que você tá buscando, né? Eu acho que é esse o caminho. Infelizmente, a gente não tem uma receita, né? Mas nós temos atitudes, né? O fato de estarem presentes aqui 16 mulheres para escrever um livro, o que não é um processo fácil, as organizadoras podem explicar muito bem como é que é isso, né? E permitir que essas 16 mulheres digam o que elas querem dizer, né? Usem a referência que elas querem usar, e não ter medo de encará-lo, de expor, de se expor. Eu acho que a gente não está dando um passo, não, nós estamos dando saltos, né? E sabendo porque o que isso reflete na nossa própria prática. Não é uma coisa mais teórica, é uma coisa na prática. Porque a gente vivencia e compreende os contextos que estão ali, né? Então, não é um processo fácil,
Infelizmente, eu não vou te iludir, não vai acabar tão, a gente vai brigar muito ainda, muito, porque nós somos todos os dias assassinados com duas doenças, que é o racismo, né, e o machismo. O machismo, então, ele tem uma história muito mais longa do que o racismo, né? Mas ela é muito potente. Só que agora a gente sabe o que é. Antes, muitas vezes, o nosso combate era para um inimigo que a gente não conhecia, ou fingia que não tá. Nós sabemos quem é o nosso inimigo. É inimigo mesmo. E tô nem aí. É inimigo mesmo. Tem que tacar fogo nos racistas. Pronto, falei. Né? Mas e eu acho que assim, você está indo pelo caminho certo. Né? Você vai encontrar muita barreira, muito difícil. Mas o povo preto sabe lidar com isso. Né? A mulher preta sabe lidar. E quando foi colocado que há um pensamento de que a criança negra sabe se virar, gente, é muito real isso, é muito real mesmo, né? Que a criança negra tem um olhar diferente, né, da criança branca, puta, como isso é palpável, né? Então, eu vou te falar, Yuri, ó, o caminho você está seguindo pelo caminho, você está seguindo um caminho. Eu gostaria de, na sua idade, ter tido essa oportunidade de fazer esse caminho, porque eu, aos 46, só sou negra há 25. Você entendeu? Quando eu entendi o que era ser uma mulher negra. Porque aí eu entendi o que era ser uma mulher negra, mas eu precisava entender como conquistar a negritude, que isso foi um outro processo. Então, eu acho que você está no caminho, né? Mostrar, fazer, não desistir, porque é uma luta sangrenta. E você não está sozinho, cara. Você não tá, mano. Você tem a galera aí, o povo tá todo junto aí. O povo preto é bom nisso, é correta, entendeu? Agarrado, seguro. A gente sempre se levanta um ou outro. Eu tô caindo, vem alguém, vraut, te cata. Então, você tá no caminho. É estudar, né? Você faz muito bem usar a dissertação da Carol como sua referência. A dissertação, a Carol tá ouvindo? Não, né? Espero que não, para ela não ficar metida. A dissertação dela, o que ela escreveu, é uma referência de trabalho. É uma referência que você pode usar e você deve usar. Deve destrinchar. Eu espero que a Carol um dia publique esse material num formato de livro, para que possa chegar a mais gente. Então, você precisa disso. Você precisa buscar essas referências, boas referências, obviamente, né? Buscar as referências pessoais, professores, professoras, né? E não desistir. Mas, ó, te prepara, viu? Porque não é fácil, não. Chega de falar. Pronto. Ô, Jess, Carol, Carol, você foi mencionada aí, hein? Então, Yuri, boa tarde. Bom, feliz que você utilizar a dissertação. Foi uma rede solidária para a dissertação. Porque eu fui atrás de pessoas que tinham práticas pedagógicas. Carol, seu áudio está ruim. Não conheço. Carol. Você tem fone? Ela vai cair. Daí, gente, quando a Carol vai sair, daí depois ela voltar, daí nós precisamos encerrar, porque eu já recebi uma mensagenzinha aqui que eu preciso fechar a roda, né? A roda de 1 hora foi para 2 horas? Era uma... melhorou, Carol. Ela voltou já? Voltei pelo celular, que agora eu tô assim, computador, celular, né? Então, Yuri, boa tarde. Eu fico muito feliz que você esteja acompanhando a dissertação como pesquisa. Essa dissertação ela é resultado de uma rede solidária, na verdade. Então, eu fui atrás de professores e professoras de educação física que tinham experiências pedagógicas antirracistas e, por coincidência, que a gente sabe que não é coincidência, a maioria são professores negros, na verdade, a maioria professoras negras. Eu consegui 6 professores, 4 professoras e 1 professor, 2 professores negros. Tá difícil.
4 professoras negras e 2 professores negros. E essa pesquisa, ela foi muito, assim, como é que eu posso falar? Foi um presente para mim, porque eu não tinha referência na educação física. Eu realmente não sabia onde buscar. Então, quando eu olhei para o movimento negro e comecei a pesquisar a partir da história, a gente tem o Pensamento Negro, que é uma obra sensacional de 95. A gente tem o Pensamento Negro Contemporâneo também, que é uma outra obra sensacional. Então, eu acho que todo mundo que quer falar um pouquinho sobre educação antirracista precisa olhar para essas obras, Pensamento Negro, e olhar para a Lei 3 de 2004, CNE-CP 3 de 2004, que fala justamente da educação antirracista. Que ela vai te orientar, ela vai te dar o suporte, né? Então, eu acho que é a partir daí o caminho, teoricamente falando. E as vivências. Vivência, porque assim, a nossa vivência ela não se dá na academia propriamente, né? Na verdade, a gente tem que ter essa proximidade com a epistemologia negra, que vai trazer uma nova linguagem para a gente, que eu acho que é por aí o caminho. Então, a aproximação com a epistemologia negra, a aproximação com a comunidade de terreiro, a aproximação com o samba da escola, entendeu? É outra realidade, é outra vivência, né? E a partir daí, você vai compondo a sua pesquisa. Tá? Mas qualquer coisa, como a gente está com pressa para finalizar, a Lu passa no Instagram, pode me procurar no Instagram, no WhatsApp, não tem problema nenhum. Pode me procurar, que eu te ajudo sim. Em relação à referência, tamo junto. Ele já te segue, Carol. Segui, já te marquei mais cedo aqui no Instagram. Eu vou olhar então. O Yuri é meu bolsista de iniciação à docência, gente. É uma coisa, assim, primorosa, sabe? Não é porque ele é meu bolsista, mas ele me ensinou muitas coisas esse semestre. Aprendi a duras penas. Sabe aqueles alunos que, durante a graduação, só briga, né, discuta? E daí, ele concluiu a licenciatura e veio, posso concorrer a uma bolsa? Eu falei, você? Né? E daí tá aqui comigo, meu bolsista. Agora, sorrindo, eu tô pensando, meu Deus. Muito importante, muito importante. Essa questão da representatividade é muito importante. A Adriana de Paula, aqui no Instituto, ela fez ela cavou, assim, umas trincheiras que, olha, Adriana, ainda bem, viu, que eu tô me escondendo nelas. De vez em quando eu me levanto, né, pedir ajuda para a Rafa, para a Luciana Maria, e é assim mesmo. O ensino superior é uma coisa, se alguém vai, abre uma trincheira, sai, a outra fica no lugar. A gente vai revezando. Vai revezando, Adriana, não é fácil, não. É isso mesmo. Mais alguém, gente? Assim, eu tenho que encerrar. Eu não queria encerrar. Menina, um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa. Agora que eu tô olhando a Cida, eu tô vendo esse rosto, gente. Como é que... E agora esse sorriso, eu falei, Glei, vem aqui. Eu chamei o Glei para vir reconhecer ela, porque eu falei, Glei, não é possível que a gente... Agora, Cida, que eu lembrei... Mas aonde eu conheço? Onde eu me encontrei? Linda, maravilhosa. Desculpa. Olha essa cara. Desculpa. Tainá, nós temos que fechar, né? E eu falar agora, que era uma pena, né? A gente nem viu as horas passar, quase 2 horas, né, de encontro, um papo maravilhoso. Estou encantada aqui com vocês, só ouvindo, boquiaberta. Super me identifiquei com a Rafaela quando ela falou lá sobre a questão do cabelo. Veio lágrimas nos olhos. Lembrei que quando meu cabelo é bem cacheado, né? E aí, quando eu era mais pequena que eu ia para a escola, minha mãe puxava tanto assim para ficar bem duro, para poder não atrapalhar os outros colegas, que os colegas xingavam, né? Bicho dá cabelão, ninguém tá vendo a lousa e tal. E aí a gente chegava chorando no outro dia, mãe pegava aqueles tubão de creme enorme, botava que chega a testa, ficava puxado, os olhos saindo água. E aí essas coisas foram ficando e acabou que depois a gente mudou, tô voltando, né, a ser cacheada novamente. E aí veio a memória, eu me identifiquei muito com a fala dela, com todas as falas de vocês. Adorei participar. Parabéns, meninas. Não vejo a hora de encontrar esse livro de vocês. Fiquei super instigada para ler. Um beijo para todo mundo. Estou muito feliz e triste da gente ter que acabar agora. Então, obrigada, Tainá. Gente, eu vou encerrar. Vou encerrando essa roda das nossas narrativas de vida. Espero encontrá-las em breve.
Cuidem-se, cuidem-se. Isso E mesmo. viva- Não esqueçam de entrar lá no link que eu coloquei no chat para que vocês recebam um certificado, tá, pessoal? Isso, tem um linkzinho, né? E é isso, eu agradeço ao Artefatos, né, pelo convite. Carol, muito obrigada pelo convite de escrever esse livro juntas, a todas as outras vocês, todas. Eu quero agradecer, viu, Carol, e aproveitar a Thaís e Laudo que estavam aí presentes. A Thaís formou comigo. E o Potinho, um beijo, obrigada, viu, pela presença. Mesmo. Laudo, Luiz, Paulo. Laudo tá aí também? Tá aí. A Emanuel